O plenário do STF iniciou o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, que discute a possibilidade de considerar como maus antecedentes para o cálculo da pena processos que ainda estão em andamento contra o réu. O Ministério Público questiona a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que reduziu a pena de um réu que cometeu 2 delitos de trânsito. Para o Ministério Público, os maus antecedentes devem ser levados em conta pelo juiz ao calcular a pena do acusado. Não se trata aqui de desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, mas da observância das circunstâncias judiciais que envolvem a figura do réu, que é suscetível à prática de ilícitos. O relator, ministro Marco Aurélio, negou o recurso, alegando que o cidadão não pode ser condenado antes de julgamento. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Uma vez admitido pelo sistema penal brasileiro o conhecimento do conteúdo da folha penal como fator a ter em conta na fixação da pena, deve a presunção militar em favor do acusado, partindo-se sempre do princípio da razoabilidade, conducente a procedimento harmônico com o ordinário e não a suposição do excepcional. O ministro Ricardo Lewandowski abriu a divergência. Para ele, a vida social do acusado deve ser considerada no cálculo da pena. O julgamento foi suspenso para colher os votos dos ministros ausentes. Nós todos, como julgadores criminais, nos deparamos muitas vezes com uma extensíssima ficha criminal de um determinado réu. Várias passagens pela polícia, dezenas de ações penais em andamento, muitas vezes relativos ao mesmo fato, objeto do processo em julgamento. Isso, de alguma forma, a meu ver, precisa ser considerado. E o juiz, dentro da sua discricionariedade, dentro do seu prudente arbítrio, pode, baseado no artigo 59, a meu ver, dosar a pena, levando em consideração os antecedentes. O plenário ainda julgou o recurso da cidade de Curitiba, que pedia a manutenção da cobrança de impostos da extinta empresa Ferroviária Federal, que deixou de pagar os tributos nos anos de 1999 e 2001. Para o relator do caso e presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, no momento do lançamento dos tributos, a empresa era uma sociedade de economia mista e, por isso, não fazia jus à imunidade. Ele disse ainda que hoje, sendo propriedade da União, cabe a ela, então, pagar este débito. Ele foi acompanhado pela maioria dos ministros. Como sucessora da sociedade de economia mista, a União se tornou responsável tributária pelos créditos inadimplidos nos termos dos artigos 130 e seguintes do Código Tributário Nacional. A regra constitucional da imunidade, por se destinar à proteção específica do ente federado, é inaplicável aos créditos tributários constituídos legitimamente contra pessoas jurídicas dotadas de capacidade contributiva e cuja tributação em nada afetaria o equilíbrio do Pacto Federativo. Também foi iniciado o julgamento de recurso da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. A empresa pede imunidade tributária, que já tinha sido negada em julgamento do Tribunal de Justiça do Estado. Os ministros discutiram sobre a natureza jurídica da sociedade de economia mista. Para a maioria deles, se os serviços oferecidos pela Sabesp forem essenciais à população, merecem a imunidade tributária. O julgamento foi suspenso para colher os votos dos ministros que não participaram da sessão.